Eu estou me divorciando de minha esposa depois de descobrir que meu filho de 5 anos não é meu. Eu tenho 32 anos e ela 33. Bem, algumas semanas atrás eu descobri que minha esposa me traiu há 6 anos. A maneira como eu descobri foi que a irmã dela me contou depois de ir visitá-la para saber como foi o parto de seu primeiro filho. Ela me confessou que há 6 anos minha esposa lhe contou que tinha dormido bêbada com seu melhor amigo. Nas palavras dela, minha esposa estava muito arrependida. No momento em que ela me contou, eu estava com meu filho e imediatamente depois de sair da casa dela eu fui fazer um teste de paternidade com ele, temendo o pior. Uma semana depois eu recebo os resultados e meus medos se concretizaram. Meu filho não é meu. Por algum motivo, eu comecei a ver o menino de forma diferente, mais como um conhecido do que um filho. Com as provas em mãos, confrontei minha esposa à noite, quando a criança estava dormindo. Ela me perguntou quem me contou e eu simplesmente disse a ela que não era da sua conta, embora obviamente não demorasse muito para que ela conectasse os pontos e percebesse que foi a irmã dela. Bem, isso não é meu problema agora. Apesar disso, eu pedi o divórcio, que agora está em processo. Ela ficou devastada, jurou-me mais de uma vez que nada aconteceu com ninguém novamente, que ela tem sido fiel a mim em corpo e alma desde então. Eu segurei o impulso de insultá-la para evitar complicações durante o divórcio, não acreditando em uma palavra que ela disse, principalmente culpando o álcool em vez de assumir a culpa ela mesma. Depois de conversarmos sobre isso, ela me ameaçou dizendo que exigiria a custódia total da criança. Eu fiquei tão irritado naquele momento que disse a ela que tudo bem, eu não quero ter nada a ver com algo que não é meu, que ela fique com a criança e eu fico com os cachorros. Temos 2 cachorros que adotamos quando filhotes e eles estão atualmente com 8 anos de idade cada um. Depois das minhas palavras, ela tentou me convencer a cuidar da criança com ela, que eu sou o pai dele. Naquele momento eu explodi, eu estava tão bravo e segurei tanto o impulso de gritar que eu apenas gritei para ela ir embora e levar o filho bastardo dela com ela. Passou-se uma semana desde isso e eu estou em casa, que está em meu nome porque é um presente dos meus pais. Ela foi para a casa dos pais dela com o filho dela, ela não me ligou desde então. Ela saiu com tudo e com a criança meio adormecida quando eu gritei com ela, especialmente porque foi a primeira vez que eu realmente gritei com ela, com certeza isso a afetou. Conversei com meus pais e meu pai me disse que eu fiz a coisa certa e que eu não deveria criar algo que não é do meu sangue, e eu concordo com ele. No entanto, a dor ainda está lá. Atualmente, estou fazendo terapia 3 vezes por semana, e meu terapeuta me disse que eu já dei o primeiro passo, que foi deixar para trás o que me causa dor. Só dói saber que minha família não existe mais. Sobre o motivo pelo qual minha cunhada me contou tudo, segundo ela se sentia culpada por me ver sempre feliz com meu filho, sabendo que ele pode não ser meu, e que o fato de termos ido visitá-la em um momento de fraqueza fez com que ela se desmoronasse completamente com a culpa. Eu não sei o quanto disso é verdade, eu só sei que agora mesmo eu sinto um tremendo ódio pela minha esposa e um sentimento entre dor e ressentimento pela criança, embora seja apenas hora de seguir em frente. Só espero que o divórcio seja tranquilo, temos finanças e propriedades separadas e se ela realmente pedir pensão alimentícia eu tenho provas de que ele não é meu, de acordo com meu advogado isso é mais do que suficiente se ela tentar um processo legal para isso. Meu terapeuta também me recomendou que eu não veja nem ela nem ele, que independentemente dos sentimentos da criança, eu deveria me concentrar nos meus próprios sentimentos primeiro, que a criança não é mais meu problema e quanto mais cedo eu aceitar isso, melhor. Bem, 2 semanas se passaram desde minha primeira publicação e 3 semanas desde que tudo aconteceu. Não aconteceram muitas coisas relevantes, mas aqui está um breve resumo. Aproximadamente 3 dias após minha publicação, minha ex-mulher veio à minha casa e pediu para entrar. Eu saí e a encontrei na porta. Eu disse a ela que ela não colocaria os pés na minha casa enquanto eu estivesse lá, se ela fosse dizer alguma coisa, que fosse na porta. Bem, ela praticamente me implorou para levar seu filho de volta, que se eu quisesse cortar todo o contato com ela, tudo bem, que ela merecia, mas que ela não poderia criar uma criança sozinha, que ela tem um emprego, que criá-lo sozinha vai destruir seu sonho de ser tabeliã. Ela trabalha em registros públicos e está há mais de 2 anos de se candidatar ao judiciário para conseguir uma vaga para ter seu próprio tabelionato. Tentei explicar a ela da maneira mais calma que pude que meu terapeuta é quem me recomendou cortar todo o contato com os dois, e que por favor saísse da minha porta antes que eu perdesse a cabeça. Eu amo a criança, mas não quero descontar minha raiva em um inocente, ainda menos considerando que este inocente é o produto de sua incapacidade de manter as pernas fechadas.
Eu disse esta última coisa com um pouco de raiva, mas nunca levantei a voz porque estávamos na rua, que a criança merece coisa melhor e que ela é a responsável atual por dar isso a ele. Eu não sei como, mas isso não é mais problema meu. Depois disso conversamos um pouco mais, ela resistiu ao impulso de tentar chorar e fazer uma cena porque, mais uma vez, estávamos na rua e ela é uma pessoa que sempre levou em consideração o que as pessoas diziam sobre ela. A última coisa que ela me perguntou foi se eu poderia pelo menos deixá-la ver os cachorros. Eu disse a ela que não, que o melhor é que eles se acostumem com a ausência dela. Vê-la novamente depois de tanto tempo só os deixará eufóricos. Depois disso, ela apenas acenou com a cabeça e foi embora. 2 dias depois disso, ela me ligou quando recebeu os papéis do divórcio. Meu erro foi atender o telefone porque imediatamente depois de cerca de 30 minutos ela estava gritando, ao que eu mais tarde consegui dizer que os papéis devem ter o número do meu advogado, para que ela possa ligar para ele se tiver alguma dúvida. Depois disso, eu silenciei o número dela. Ela não veio à minha casa desde então nem tentou ligar novamente. Nesse mesmo dia entrei em contato com uma amiga que fiz durante o mestrado e a chamei para sair. Ela aceitou e bem, estamos saindo desde então. Finalmente na sexta passada eu propus que fossemos um casal exclusivo e ela aceitou. Ela tem dormido na minha casa há alguns dias, ela já conhece meus cachorros e os adora, o que eu aprecio, porque eu não poderia começar algo com alguém que não aceita meus animais de estimação. Atualmente estamos levando as coisas com calma, ela conhece o drama que estou tendo com minha ex-mulher e a criança, e respeita minha decisão. Ela me perguntou se eu algum dia terei contato com a criança novamente. Eu disse a ela que talvez quando eles tiverem idade de entender minhas decisões, mas que eu não espero que isso interfira na minha vida no futuro. Ao que ela apenas acenou com a cabeça e ficou feliz que eu me coloque como prioridade durante este processo. Bem, como dizer isso? Eu sou oficialmente um homem divorciado. No meu país existe um tipo de divórcio chamado divórcio rápido, no qual, se não houver bens comuns, finanças conjuntas e filhos envolvidos, o divórcio pode ser realizado municipalmente e não judicialmente, evitando todo o processo envolvido, que incluiria conciliação, distribuição de bens, etc. Com base no que foi mencionado, você pode adivinhar que o único problema era a questão do filho que ambos temos. Bem, veio a questão do exame de paternidade, com o qual foi possível verificar que o referido filho não é meu e que meu nome foi retirado com sucesso de sua certidão de nascimento junto com meu sobrenome. A criança atualmente tem os 2 sobrenomes da mãe. Quanto a como foi o divórcio, não foi fácil. Minha ex-esposa tentou mais de uma vez usar o estado mental da criança para me fazer voltar para ela, e embora eu tenha pensado nisso mais de uma vez, foi por lembrar de tudo o que aconteceu que me permitiu manter o foco. Devo também agradecer a minha atual parceira que me apoiou em todos os momentos e sempre apoiou minhas decisões. Já sei que nada disso é minha culpa, mas tê-la me dizendo isso também de alguma forma me ajudou. Finalmente, depois de muitas discussões e com nossos advogados envolvidos, eu disse a ela que posso pagar a ela metade do que custa o salário de uma babá para seu filho enquanto ela arruma sua vida, mais que a outra metade. Mas tudo que vier depois ela terá que pagar por ela mesma, ao que graças a Deus ela concordou, mas eu disse a ela para não esperar que eu cuide de seu filho para ela, ao que ela concordou. Ela sempre foi uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, então suponho que ter que ser mãe solteira tenha chocado muito. De qualquer forma, por mera curiosidade, perguntei se ela falou com o pai da criança, ao que ela disse que tentou, que ele até morou com eles por 2 semanas na casa dos pais dela, mas que ele e o filho simplesmente não têm nada em comum e não há como se darem bem. Até ela teve que intervir para que ele e a criança não acabassem gritando um com o outro. Então, depois de 2 semanas o cara simplesmente saiu de casa dela. De qualquer forma, embora seja um tanto triste, ela é uma mulher com um bom emprego e com uma boa figura. Em um ano que ela terá a ajuda de uma babá, é mais do que tempo suficiente para ela encontrar um padrasto adequado para seu filho. Nesse meio tempo, eu não planejo falar com ele ainda. Talvez eu faça isso em alguns anos ou quando ele for adolescente, mas se a criança não quiser falar comigo eu simplesmente não vou insistir. Entendo se ele me odeia, então, não vou tentar ter um relacionamento com ele se ele não quiser. Depois de tudo que falamos sobre a criança, ela me disse que me odiava. E ainda mais que eu consegui uma parceira tão rapidamente, o que eu achei muito rude, porque minha parceira atual estava lá conosco e eu tive que intervir antes que uma discussão entre as duas ocorresse. Mesmo que ela tenha acabado assinando os papéis do divórcio e que tenha apreciado minha ajuda, ela não podia suportar que durante toda a conversa eu olhasse para ela com pena. Ela sempre foi uma pessoa bastante orgulhosa,
Porque tudo que ela conquistou foi por seu próprio mérito. Então, eu desprezá-la como se ela fosse menos do que eu. A fez se sentir magoada e com raiva. Eu disse a ela que sei do que ela está falando. Só estou com o mesmo olhar de sempre. Acho seriamente que ela tem algum problema de paranoia, mas isso também não é problema meu. O importante é que ela acabou assinando os papéis e que finalmente posso ter minha vida de novo. Embora por um ano estarei pagando meio salário mínimo para uma babá. É um preço justo pela paz, suponho. Tive sentimentos ruins por ela também, mas durante esse mês acabei apenas aceitando e seguindo em frente. Sim, eu odeio-a também, mas não o suficiente para dizer isso diretamente ou desejar-lhe um karma ruim. Suponho que ela já tem o suficiente com seus problemas. Agradeço a minha atual companheira por ter que aguentar todo esse transtorno. Mais de uma vez, eu falei para ela que ela não precisava me acompanhar nas audiências de conciliação, nem se preocupar com isso, que são problemas meus, mas ela disse que meus problemas são dela também e que eu não deveria carregar tudo isso sozinho. A verdade é que me ajudou muito a tirar um peso dos ombros. Ela também entende que não tenho pressa em casar, não este ano e possivelmente não no próximo, e ela entende. Bem, pelo menos este capítulo da minha vida está prestes a terminar sem consequências a longo prazo para mim. E assim terminamos esse relato. O que achou desse vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva para ser notificado de novos vídeos e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Até a próxima, pessoal!